Oi, pessoal, eu sou a Luciana Rosa. Hoje a gente vai para mais um vídeo do Fio Guia. Olá pessoal, eu sou o Gabriel, também conhecido como Mascote, e nesse nosso vídeo de hoje do Fio Guia, nós vamos abordar um tema que a gente acredita que é muito importante para poder trazer mais estabilidade para a vida do médico recém-formado, que é o planejamento do seu primeiro salário como um médico recém-formado, porque saber dessa relação com o salário deixa o médico recém-formado mais próximo, né, dessa vida mais estável. É verdade. Um ponto interessante de tudo isso, que é bom sempre a gente lembrar, é que muitas das vezes vai ser o seu primeiro trabalho, né? Não só, mas trabalho da vida. Então, essa relação com o mercado de trabalho, com o dinheiro, é algo muito novo para o médico que ali acabou de sair da faculdade. Uma das primeiras coisas que a gente quer trabalhar aqui é qual é o salário, né, do médico recém-formado. Então eu trouxe 2 dados diferentes. Um primeiro é o dado do salário previsto pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e ele tem como uma média de salário do recém-formado R$ 8.911,31 por 32 horas trabalhadas. Isso aí é algo previsto pelo governo, algo mais genérico. Quando a gente traz agora para algumas pesquisas específicas realizadas no meio médico, a gente pode trazer o panorama financeiro médico, né, que foi uma pesquisa realizada em 2001 pelo Grupo Afer. Nessa pesquisa, ele não trata diretamente sobre o recém-formado, mas ela trata sobre o médico generalista, que é o que a gente se torna quando a gente forma, né? Ali, é claro, que tem o médico generalista que já está ali há 10, 20 anos, mas numa forma geral, a gente vai trabalhar nesse ramo, então ali a gente pode trazer a realidade do recém-formado para esse ponto. E lá também traz outras coisas, né? Como do médico residente, do médico especialista, quanto ganha ali mais ou menos cada especialidade. É uma pesquisa muito boa, porque ela quebra algumas ilusões que a gente tem com a parte com essa aquisição salarial que a gente acha que vai ser exorbitante quando se torna médico. Quando a gente vai falar do salário especificamente, né, a gente tem que o médico generalista, ele ganha pela uma média, né, realizada na pesquisa, 15.935,96 para uma quantidade de horas trabalhadas, em média, de 51,9, ou seja, o médico generalista trabalha ali em torno de 52 horas semanais. É uma carga horária bem grande, né, quando a gente pega, assim, que a base que você fez ali no internato é 40 horas semanais. Ou quando você vai comparar ali até com o residente trabalha 60 horas semanais, então um pouco a mais do que isso. Pobre residente. É, Ganha 3.500 de bolsa, trabalhando 60 horas semanais. isso mesmo. E quando a gente traz ali um pouco para a realidade do médico residente, eu vou só dar uma citada no que está na pesquisa para vocês saberem, mas o nosso foco hoje vai ser falar sobre o recém-formado. O médico residente está ali que ele ganha em torno de 11.638 na pesquisa. Por quê? Porque além das 60 horas semanais, ele trabalha em torno de 63 horas semanais. Então, ele pelo menos faz ali um plantão, né, por semana, ou a cada 15 dias, para ali complementar ali a renda para ele chegar nesses 11.638. E o médico especialista, ele tem assim uma faixa salarial prevista ali por quase R$ 22.000 no panorama médico, e ele trabalha em torno de 48 horas e meia semanais. Então tem uma qualidade de vida melhor e um salário um pouco melhor também. É, que aí é o grande foco, né? Que todo mundo quer ser. Ah, eu quero ser um especialista e eu quero ter minha estabilidade. Existe um generalista que vai ganhar esse salário? Existe. Do mesmo jeito que existe um especialista que ganha menos que isso. Então, eu acho que o mais importante sobre isso é que quando a gente pensa, né, qual vai ser o salário do médico recém-formado, quanto é o salário do médico recém-formado, a resposta inicial é depende. E aí entra em outros pontos que a gente tem que pensar, né? Depende do quê? Depende de quantas horas você tem para trabalhar, depende de por quanto tempo você vai trabalhar, depende de aonde você vai trabalhar. Então, não deixa de ser um grande depende, né? E aí entra num ponto que é mais importante, né, Lu? Que é além do quanto ganha um médico recém-formado, mais do para que você quer esse dinheiro, né? Então, qual é a sua meta? Você já tem alguma meta? Porque às vezes a pessoa fala, agora eu vou ganhar muito dinheiro, mas para quê? Então, você precisa ter uma meta, você precisa já ter um planejamento com o seu dinheiro para você poder ter uma noção de quanto dinheiro você precisa. Então, não dá para você me dizer se ganhar 8.000 é pouco ou se ganhar 8.000 é muito se eu não tenho um referencial. E aí eu acho que entra nesse cenário de
qual é a sua meta, o que que você almeja e quanto tempo você tem para atingir essa meta. Aí entra a circunstância de não mais ser o quanto ganha o recém-formado, mas o quanto você precisa ganhar e o quanto você efetivamente vai ganhar. E aí a gente tem que, quando a gente pensa nessas questões da metas, é sempre bom a gente trazer, assim, pra nossa realidade. Então, assim, qual é a sua realidade hoje? Você está estudando para passar na residência? Então, ali, se você forma ali em novembro e você tem um tempo extra ali, você vai trabalhar com qual objetivo? É para juntar um dinheirinho para a residência? Então, você já tem ali um objetivo. É um objetivo para pagar o cursinho que você pagou para a residência? É um objetivo de pagar a formatura? Tem várias pequenas coisas ali que a gente acaba se comprometendo ainda estando na faculdade, ainda estando no sexto ano, e a gente não para pensar de como a gente vai pagar isso e o quanto a gente precisa trabalhar para pagar essas pequenas coisas. Ou até outros pontos, né? Tem gente que aí vai ter que se programar no futuro para pagar o FIES, e tem outras questões de você ter responsabilidades com a família, pessoas ali que dependem de você, que investiram em você e já estão aguardando algum retorno, ou que realmente precisam de você naquela situação. Então, acho que tem várias coisas da nossa vida pessoal que precisam ser levadas em consideração para a gente começar a pensar sobre essa questão, né? Sobre qual é a nossa meta, onde a gente quer chegar, o porquê que a gente quer esse dinheiro. Eu acho que são reflexões muito importantes e que ninguém chega e coloca isso na sua cabeça. Isso, porque principalmente quando você forma, aí você já pensa, pô, não sei quem tá ganhando 15K. Pô, não sei quem, nossa, não sei quem foi pra não sei que estado, tá ganhando 40K, o cara tá trabalhando demais. Só que, e o propósito, né? Então, com qual propósito que foi isso que a gente falou? E isso entra muito sobre o que é o tema que a gente quer falar hoje, né? Que é do planejamento. O planejamento, ele tem que ser individual. Você tem que fazer o seu planejamento porque você sabe sua realidade, você sabe o que você precisa e você sabe aonde você tem que chegar e em quanto tempo que você tem que chegar. Então, essas também são outras perguntas que é importante. Onde eu quero chegar, né? No caso, com esse salário de recém-formado. Então, igual a Lu falou, eu quero fazer residência, minha residência é daqui 3 meses, eu preciso mudar de estado, então eu preciso ter um saldo guardado ali de pelo menos 30 mil. Então eu tenho que ganhar o suficiente para eu poder ter guardado 30 mil, que não necessariamente você vai guardar tudo que você ganha, que também é outro ponto que as pessoas falam assim, não, eu preciso levar uns 30 mil para residência, se eu pegar um emprego aí que eu ganho 10 mil por mês, vou chegar lá, vai estar tudo certo. Não, porque não necessariamente você guarda tudo que você ganha. E eu acho que dificilmente Você vai você guardar. vai guardar tudo que você ganha. Então, esse é um outro ponto que você tem que pensar, que é o ponto do tempo e o ponto do quanto. Isso sim vai te trazer para esse viés de planejamento. Mas por que planejamento? Por esse ponto que a Lu falou. Às vezes, você tem uma dívida já feita. Às vezes, você tem o cheque do Medicurso para pagar. A gente sabe que o cheque do Medicurso vem dolorido. E na hora que você tem que pagar, ele é dolorido. Às vezes, você tem um álbum de formatura e ninguém vai te cobrar baratinho nesse álbum de formatura. Então, você já assumiu responsabilidades que te colocam cargas que você pensa, cara, eu tenho que trabalhar logo. Só que você já calculou efetivamente quanto que é isso? Eu acho que nesse tema de hoje a gente quer trazer essa reflexão para você conseguir pensar sobre isso. Faça o planejamento, às vezes mesmo antes de chegar no seu emprego. Não, eu quero formar, pô, quanto que isso vai me custar hoje, mas quanto isso vai me custar no futuro? Eu quero fazer o médio curso, quanto isso vai me custar hoje, mas quanto isso vai me custar no futuro? Ah, não, eu quero fazer o médio curso, eu vou dividir ele e vou pagar no meu outro ano depois de formado, eu vou pagar no ano de formado. Tá, isso vai custar quanto? Vai custar X. Você vai entrar na residência, a bolsa de residência, ela tem aquele valor de R$ 3.500. Normalmente Vai, ela é só metade do valor que você precisa para pagar o médico curso. exatamente. Vai dar para você pagar? Provavelmente não. Vai ser em outro estado, você vai ter que pagar outras contas. Então, tudo isso você já tem que ter planejado antes de acontecer. Então, planejar o seu salário como o seu primeiro salário, ele acontece muito antes de você efetivamente achar o emprego. Porque você planeja o quanto você quer ganhar, o quanto você precisa ganhar e em quanto tempo você precisa ganhar. Porque o médico tem essa possibilidade. Nós não somos limitados a dizer que nós vamos sair da faculdade e ganhar 5 mil reais. Nós não vamos ganhar 10 mil reais. Nós não vamos ganhar 30 mil reais.
Não, cada um vai fazer o seu salário de acordo com a sua disponibilidade de tempo, de acordo com a sua disponibilidade de efetivo, né, para poder ir trabalhar. Às vezes tem um lugar que você pode trabalhar, mas você não consegue chegar até lá determinados dias. Então, tudo isso é, faz parte do planejamento que você deve ter, até mesmo para fazer dívidas antes de ter o seu primeiro salário. E algumas coisas que a gente tem que levar em consideração também é o quanto a gente tá aprimorado tecnicamente para isso, né? Porque às vezes quando você já tem alguns outros conhecimentos, um pouco mais de confiança, você consegue trabalhar em lugares mais complexos e ganhar uma carga, um valor por hora um pouco maior. Ou tem trabalhos que eles são mais light, de você trabalhar ali de baixa complexidade, que não demandam muito do seu esforço, vamos dizer assim, de cansaço mesmo, ou mental, que você consegue trabalhar até mais horas ou mais dias naquele serviço. Então, tudo isso varia muito de pessoa para pessoa e qual é o seu planejamento. A gente está falando um pouco aí sobre essa questão, mas uma das coisas, né, uma das minhas metas foi que nesse primeiro momento eu não iria fazer residência. Na verdade, a minha meta foi que nesses primeiros 2 anos eu não iria fazer residência. Eu gostaria de juntar um dinheiro para ajudar algumas coisas específicas para mim e para algumas pessoas da minha família, conquistar algumas coisas que eu não tinha e eu queria ter antes de entrar na residência, e ter ali uma reserva favorável para que quando eu entrasse na residência nada me tirasse dali. E eu não tivesse que morrer de trabalhar na residência. Eu quero tentar também aproveitar o máximo possível da residência que eu vou fazer. E para isso não adianta eu entrar na residência e trabalhar todos os dias à noite. Então são pontos que devem ser levados em consideração. Mas nesse primeiro momento, até se você não for para residência, né, que é o grande objetivo da maior parte, tenha metas, né? Ah, eu vou trabalhar um ano por conta disso e disso e disso. No final de um ano, meu objetivo vai ser tal, tal e tal. Então, assim, no final do ano, eu queria ter X de dinheiro juntado. Eu peguei outras coisas para um aprimoramento técnico, porque a gente tem que pensar na nossa carreira como um todo. E se a gente só começar a trabalhar, né? Começar a dar plantão, começar a trabalhar ali, nem que seja no PSF, a gente começar nessa rotina só de trabalhar, a gente vai pegando vícios ali do trabalho médico, né? Vícios ali que acaba te tirando um pouco do seu foco, e a gente acaba também estagnando se a gente não tiver disposto a aprimorar. Então, no meu caso, eu entrei no mestrado. Foi uma coisa para me manter atualizada, para levar para um objetivo que eu também quero no futuro, que um dia eu quero me tornar docente, né, na universidade. Então, assim, tem vários outros pontos que você precisa sentar ali e planejar. Porque se você começar a trabalhar só por trabalhar, você vai ficar 3, 4, 5, 6 anos trabalhando, vai ficar se sentir frustrado, porque no final você não alcançou o que você queria. De fato, você não sabe o que você quer. Você vai começar a aumentar o seu padrão de vida, porque é uma coisa muito natural. Você saiu ali de um salário de R$ 0 e começou ali num plantão, você ganhou R$ 1.000. Então, você vai gastar dinheiro. A gente vive num mundo capitalista. Não adianta você falar que você vai guardar tudo que você não vai, porque você vai usar uma regra que a gente usa muito, que é eu mereço. Então, eu Eu falo assim, mereço. eu acabei de formar, eu já passei tanto tempo na faculdade. Eu mereço um celular novo, eu mereço um carro novo, eu mereço comer no restaurante tal, eu mereço fazer isso, isso. E nessa onda do eu mereço, você vai pegando vários, vários, vários plantões, acaba entrando numa bola de neve, entra numa coisa que o pai rico e o pai pobre chama de corrida dos ratos. Que a gente trabalha, ganha o dinheiro, paga as contas, trabalha, ganha o dinheiro, paga as contas e começa um ciclo vicioso que a gente não sai dele e não consegue atingir metas, né? Não consegue planejar metas, acaba se endividando ou acaba só realmente gastando tudo que você tem e não cresce. Então, acho que nesse primeiro momento, eu acho que uma lição muito importante, né, e que eu tirei do meu próprio planejamento é isso. A gente tem que se aprimorar tecnicamente, então, por exemplo, trabalho na emergência, eu já fiz vários cursos, eu ainda já tenho vários cursos programados para me fazer ano que vem, porque é importante eu saber as coisas para atender meus pacientes. Então, isso é uma coisa da profissão médica, a gente sempre vai estar estudando, então você precisa se aprimorar, independente se estiver na residência ou não. A gente ter um plano de carreira claro. O que que você quer? Quem vai ser você daqui 5 anos? Quais vão ser suas metas? Onde a Luciana quer estar daqui 5 anos? Onde o Gabriel quer estar daqui 5 anos? Qual é o trajeto que você tem que fazer? Eu acho que essas reflexões são importantes para a gente não cair nesse ciclo vicioso. E Ter aí, objetivos claros. e aí que entra, você fala, pô, mas é planejamento do primeiro salário. E para você ter dimensão que tudo isso engloba no seu primeiro salário. E entra até num ponto do eu mereço, né?
Eu mereço comprar um celular melhor. Cara, e às vezes a gente realmente merece, e às vezes a gente realmente vai comprar. Só que não faça isso de maneira inconsequente. E eu acho que esse é o maior ponto. Esse é o maior. A maior passagem de ideia que a gente quer fazer, né? Eu mereço trocar de carro. Cara, troque de carro. Só que troque de carro de maneira inteligente, faça uma coisa planejada. Não pensa Ah, só quantos plantões vai te custar, né? isso. Ah, eu mereço trocar de carro, eu vou comprar esse carro aqui agora, vou ali financiar ele em 500 vezes. Não, eu vejo muita gente, né, criticando o que a pessoa faz. Ah, não sei quem quer aparentar, não sei o quê, e por isso tá se enchendo de dívidas. Mas às vezes você tem um objetivo que é ter determinado luxo. Então, digamos o carro. É, você gosta de carro e você quer ter um luxo de um carro. Tudo bem isso, você pode fazer isso, mas desde que você faça de maneira planejada e que isso não vá comprometer as suas outras coisas, o seu orçamento. Aí depois você vai se endividar, você não vai poder fazer residência porque tem que pagar muitas prestações por muito tempo e prestações muito caras. Esse que é o ponto que a gente acha que deve ser repensado. E não sobre o que é sua meta. Porque se a sua meta é trocar de celular, é trocar de carro, é todo dia almoçar no Outback, né? Cara, você pode fazer isso desde que você tenha um planejamento certo para isso. Não, eu vou fazer isso de tal maneira, isso vai me custar tanto, mas daqui tanto tempo eu vou fazer isso para melhorar a minha mão de obra, de certa forma. Por quê? Porque o especialista, na pesquisa, ele ganha 22 mil, que é mais do que o generalista. Porque ele tem uma hora mais valiosa. E um dos jeitos de fazer a sua hora mais valiosa, que é o jeito que a gente aprende sempre, é você melhorando a sua qualidade técnica. Então, um especialista, ele tem uma hora que vale X mais 2, digamos. Então, ele já tem uma hora mais valiosa do que a própria hora dele quando ele era um generalista. Ah, mas ele tá ganhando menos dinheiro. Talvez no bruto ele tá ganhando menos dinheiro, mas o E a tempo, qualidade de vida. o tempo que ele trabalha e o dinheiro que ele ganha, às vezes agora tá melhor. Isso muda até dentro das próprias especialidades. Então, se você for olhar os nossos chefes na faculdade, né, que são, tipo assim, referência, é o pessoal que passa na TV, quando o prefeito tava internado, ele ficava dando a reportagem passando o caso clínico lá, o quadro clínico do prefeito. Pô, esse cara, ele ganha a mesma coisa pela hora de trabalho dele que um especialista da mesma área dele ganha? Não. Mas ele também se especializou mais. Então, mesmo dentro das especialidades, o médico tem que ficar cada vez melhor. E isso é o que vai te atrelar à qualidade de vida. Você fazer esse planejamento desde cedo faz com que você consiga é, pensar, não, hoje eu preciso ganhar 10 mil reais, a minha hora de trabalho vale 70 reais, mas daqui 2 anos eu vou estar fazendo isso, a minha hora, eu vou ganhar um pouco menos, mas depois de X anos a minha hora vai valer 140 reais. Cara, você dobrou, então, se você quer manter o seu padrão de vida, você vai trabalhar a metade. E isso é poder de escolha, isso é poder de liberdade. Isso é atingir a estabilidade. Porque o que a gente acredita muito é que a gente, como médico, a gente precisa atingir essa estabilidade, só que muitas vezes a estabilidade nos custa muita saúde, né? A estabilidade financeira, de certa forma. Então, para a gente ter um padrão de vida bom, a gente sacrifica muita saúde. E é uma coisa que a gente acredita que não precisa acontecer para poder dar certo. E aí a gente entra em outro ponto, que é o ponto dos benefícios, né? E a importância de você saber esse panorama, né? Fazer essas reflexões com a sua vida, mesmo antes de iniciar necessariamente sua carreira, é que você vai ter um controle financeiro melhor. Você vai precisar mudar a mentalidade. Então, se você pensava que eu vou comprar um celular porque um celular novo vai me valer 14 plantões. Em um mês, eu faço 14 plantões e eu pago meu celular em um mês. Tá, mas essa é a mentalidade que você tem que ter. E aí a É só o seu gente. celular que você vai pagar no mês? Exatamente. Você vai trabalhar só 14 plantões porque você só vai pagar o celular. Então, mude a mentalidade também acerca disso. Faça uma mentalidade mais de planejamento. Isso, e aí quando a gente conta, a gente tem que ter um planejamento a longo prazo, que é igual eu falei, né?
a gente precisa planejar a nossa carreira como médicos. A gente tem a noção de que formou e ali não acabou, entendeu? Tem mais coisas que a gente precisa conquistar ao longo disso. E outra coisa, tem algumas peculiaridades de ser médico, né? Um ponto é isso, a nossa vida muda muito rápido. É uma das poucas profissões que você sai da faculdade e você já tem um emprego e um emprego que te paga muito bem. Então é uma peculiaridade extremamente importante, mas ao mesmo tempo demonstra um controle muito brutal, porque as pessoas não sabem lidar com essa realidade e acabam, igual isso, fazendo muita dívida, não sabendo, se organizar, trabalha, 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 mas aí quando chega no final ali de 5, 6 anos, não conquistou nada, ou o que conquistou ainda foram coisas que vão deixar endividado ali por 5, 6 anos, porque, por exemplo, assumir um financiamento de um carro, você não vai pagar um carro em 1, 2 anos, raramente você vai fazer isso. Então você vai assumir um financiamento do carro, você assume um financiamento ali de no mínimo 3 anos, 4 anos, e é uma responsabilidade muito grande. Se for de uma casa, então, a responsabilidade é maior ainda. Então, até pra gente pensar, a gente precisa saber, eh, pensar mesmo, assim, refletir sobre quando a gente deve adquirir os bens ou não, igual o mascote falou. Acho que se a sua meta é ter um carro melhor, ok. Aí eu acho que alguns pontos precisam ser pensados. Você quer ter o carro melhor agora? Sua meta é se tornar um especialista ou não se tornar um especialista? Eu acho que isso é uma das primeiras reflexões que a gente tem que saber. A gente quer ser especialista? Não, eu quero, eu quero viver agora o resto da minha vida como generalista. E se você quiser, tá tudo bem. É só você também saber se planejar nisso que você tá fazendo. Então, tipo, eu vou ser generalista pra sempre? Então tá, tem que ter um plano, você montar o seu próprio plano de aposentadoria, porque algumas coisas dessa peculiaridade do mundo médico a gente não tem direitos trabalhistas na grande maioria das vezes, poucos médicos trabalham com CLT e tudo bonitinho, e até quem trabalha com CLT, a gente precisa ter um plano a par. Como a gente ganha um salário muito alto e assim, eh a gente ganha normalmente em um mês de trabalho que 10% da população ganha. Se a gente pensar aqui no nesses 15.000 aqui que está previsto aqui mais ou menos por médico generalista, a gente já ganha aí mais do que 10% da popularidade da sociedade 90%, brasileira. né? É, mais que 90%. A gente está ali num quadro de 10%, quanto mais esse valor sobe, a gente vai estratificando ainda mais. Então, assim, o médico está ali em torno entre os 10 aos 5% mais bem pagos do Brasil. E o que você vai fazer com essa qualidade que você está recebendo hoje? Porque muito dos problemas é que é o médico pensa no hoje, mas ele não pensa no amanhã. O que é pensar no amanhã? Você tem um plano de aposentadoria? É uma questão que a gente vai trazer um pouco mais à frente, mas você já se planejou para investir? Para fazer uma reserva de emergência? Porque lembrando que você é médico, você caiu, você machucou, você ficou doente ali, que seja uma gripe, uma semana, e não vai poder trabalhar a semana. A grande maioria das vezes, a gente, como médico recém-formado, a gente não tem um vínculo trabalhista tipo CLT. Então, se você ficar uma semana afastado, você fica sem receber, você fica ali 30, 40 dias. Eu tenho, né, uma amiga que ela acabou quebrando o braço, com poucos meses depois de formada, e ela teve que ficar ali 40 dias afastada do seu serviço. 40 dias sem trabalhar é 40 dias sem receber. Então, a gente precisa pensar o que isso pesaria ou não. Então, a gente tem que pensar nessas reservas. E sair um pouquinho ali também, a gente tá trazendo essa reflexão, mas pra sair ali um pouquinho também da asa do pai e da mãe, né? De você, às vezes, não necessariamente precisa ir morar sozinho, mas você ser responsável pelas suas contas, pela sua vida a partir desse momento, né? E ajudar eles às E é vezes, né? Porque, tipo assim, muitas vezes eu falo assim: "Ah, não precisa". Então compra um presente pra eles, fala assim: "Ó, toma aqui". Mostrar a sua independência financeira. Eu acho que isso é uma coisa que é muito boa pra gente mesmo, sabe. A primeira vez que eu chamei minha família inteira pra poder ir jantar e eu que paguei, eu me senti muito realizado, entendeu. Porque é uma etapa nova da vida, sabe. E tudo isso é possível pra gente. é gratificante também, né? Você tá ali honrando quem teve com você no processo. Então, eu acho que isso também é uma coisa importante, né? A mudança de mentalidade, ela envolve tudo isso. A gente ter essas reflexões, né, sobre o que a gente quer, sobre programar metas. A gente vai ter outros momentos que a gente vai falar muito mais sobre isso, tá? A gente também tem que pensar nesse outro quesito, né, que é sobre pagar as nossas dívidas, e pensar sobre quais dívidas compensam ser feitas ou não, né? Eu E acho que esse ponto das dívidas é um ponto muito importante, né, porque às vezes pessoa esquece da dívida que ela tem na hora de fazer uma nova. Eu acho que a dívida, quando a gente fala, né, seria qualquer situação de comprar a prazo. Então, mesmo que seja no caso o cartão de crédito. Se você comprou no cartão de crédito, mas você não tem o dinheiro na conta para pagar naquele momento, você fez uma dívida, porque se você não recebe seu salário, você não vai pagar. Então,
Dívida é comprar a prazo com dinheiro que você não tem. Ah, não, eu vou comprar isso aqui a prazo, eu tenho dinheiro na conta, mas eu vou comprar no cartão de crédito que eu quero acumular milhas e não me dá desconto à vista. Beleza, isso você fez um planejamento financeiro, né? Você fez uma estratégia de milhas, digamos. Beleza, tranquilo. Agora, ah, não, eu quero isso aqui, mas eu só vou receber mês que vem. Então eu vou comprar no cartão. Isso é fazer uma dívida, de certa forma, porque se você não recebe, você não paga. Então, muitas vezes a pessoa tem a mentalidade de esquecer de todas as dívidas que ela já tem. Então ela acha: "Ah, eu tenho a parcela do carro, a parcela da casa, as contas de casa para pagar, mas meu salário é 10.000". Não, seu salário não é mais 10.000, seu salário deve ser aí uns 5.000, porque 5.000 já foi comprometido. Aí você pensa: Tem que comer. "Isso, de 10.000 eu posso, ah não, eu posso pagar R$ 1.000 por mês nisso aqui". E nessa você entra naquele ciclo vicioso que a gente já havia dito. Então, às vezes, a maior estratégia do calcular a dívida que você quer fazer é entender a dívida que você já tem e entender o que ela te custa no futuro. Porque muitas vezes eu acho que a pessoa esquece disso, sabe? A pessoa só pensa: "Ah, mais um plantão eu pago tal coisa", mas aí você vai fazer esse mais um plantão todo mês, se todo mês acontecer uma coisa, você tiver que dar um plantão extra. Então no começo você estava ali programado para fazer, sei lá, 10 plantões, aí chega no mês seguinte você já tá fazendo 12, aí no outro mês você tá fazendo 13 para manter, então você tá subindo sua qualidade de vida, sem a pensar a respeito disso efetivamente, porque: "Ah, mais um plantão, mais um plantão". Quando você vê, você já tá trabalhando mais de 20 plantões e a sua dívida só tá aumentando. E o dinheiro que sobra para você poder planejar as coisas, não tem, né? E aí eu acho que também a gente vai entrar em outro ponto que é, Só uma coisa antes, uma coisa que é muito importante a gente falar aqui, é sobre esse controle financeiro. Então a gente tem que ter noção do que entra e do que sai. Então a gente tem que sentar e pensar sobre, quanto você gasta. "Ah, tá, eu moro com os meus pais, eu não gasto nada". Ó, que bom, você tem uma vantagem aí. Então, você pode aproveitar esses seus primeiros salários para fazer uma boa reserva, para pensar realmente na sua carreira. Isso é uma grande vantagem, sabe, tipo, você ter ainda pessoas que te ajudam. Mas, por exemplo, no meu caso, eu pago aluguel, eu tenho que pagar minha alimentação, tudo o que eu gasto sou eu que pago. Então é bom você ter isso mesclado bonitinho. Ah, quanto é o aluguel, quanto é a água, quanto é o telefone, a internet, quanto que você paga no Spotify, na Netflix, tudo isso tabelado para você saber realmente o quanto que você já gasta por mês. Porque aquilo ali é seu gasto fixo, aquilo ali é o mínimo que você tem que ter para você sobreviver, para você não ter dívidas, né. Então, aquilo ali é o mínimo que você tem que trabalhar. E o resto ali a gente tem que sempre estar pensando, né, eu tenho uma política, né, se pague primeiro. O que que significa isso? Eu vou pagar para mim, para o meu eu do futuro. Ou seja, a Luciana do futuro, ela já tá recebendo muito mais, e isso eu já faço há muito tempo, desde os meus 14 anos. Eu sempre tive uma reserva e sempre aprendi a pensar na Luciana do futuro. Hoje, a diferença do quando eu tinha 14 anos para hoje é o quanto eu posso investir. Mas é uma mentalidade que eu já trabalho desde os meus 14 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar, quando eu aprendi várias outras coisas em relação a essa parte financeira. Então, a gente precisa ter esses pontos muito bem estabelecidos. Então, saiba quanto você gasta e saiba também quanto você ganha, tá? Isso é muito importante. aí entra no nesse ponto. E o porquê de fazer isso, como a gente já falou, né, o mais importante é você entender que as vantagens de fazer isso vai te permitir ter um controle financeiro, planejar o que você quer adquirir e o que você não quer adquirir agora, no caso do que você precisa adquirir agora e do que você pode adquirir futuramente, e ter uma vida mais estável, porque eu acho que muitas vezes a gente vai se embolando para poder fazer as coisas de um jeito que, se a gente tivesse planejado, sairia de um jeito muito melhor. Então, a maior vantagem, conseguir ter planejamento. Ah, e se eu não fizer? Se você não fizer, você pode ficar refém de não conseguir atingir seu objetivo no futuro. Digamos, por exemplo, o exemplo de um médico que é generalista, pensa em ser especialista, aí ele fala assim: "Ah, eu quero fazer uma residência", mas aí, que é o que todo mundo fala, né: "Não, quando você estiver na faculdade, faz a residência logo depois que sai, porque aí você não acostuma com o dinheiro". Cara, mas isso é uma questão de mentalidade. Se você não tiver a mentalidade, você vai mesmo ser um problema. E isso vai ser mesmo um problema para você. Porque aí você vai
começar a ter um custo de vida muito caro, fazer dívidas e ter que pagar muito. E quando você for efetivamente tentar fazer a residência, você não vai conseguir. Porque a bolsa de 3.500 já não vai mais sustentar o seu padrão de vida. Às vezes você já construiu uma família, não vai mais conseguir sustentar a sua família. E aí você nunca vai conseguir ser aquele especialista que você sempre sonhou. E isso é porque você não fez a residência depois que formou? Não. Isso é porque você não conseguiu ter esse planejamento. E muitas vezes a gente não pensa sobre isso, a gente só deixa a vida levar a gente e aí acontecem essas coisas. Então, eu acho que esse é o ponto mais negativo, né, do se eu não fizer. E aí a gente caminha agora para uma parte que eu acho que a gente já deu grandes dicas sobre ela, né, que seria o como fazer isso. Eu É. acho que isso vai ser uma coisa que a gente que é muito abrangente, a gente vai falar muito aqui no canal, né, eu acho que esse é um dos grandes objetivos do Fio Guia, porque o que a gente quer é ajudar o médico recém-formado a já ter uma estabilidade para quando ele for um médico, especialista que seja, ou que ele decida, melhorar na sua vida, ele já tenha um caminho que ele fala: "Nossa, cara, que bom que eu fiz isso no passado, que agora minha vida é muito mais fácil". Então E trazer alguns insights, né, pra gente. Igual assim, coisas que ninguém me ensinou, eu tive que aprender sozinha, eu quero poder facilitar esse caminho para outras pessoas, né. Falar coisas que talvez eu gostaria de ter ouvido ou que eu precisei aprender ali realmente fazendo, né, ou que insights que eu tive que ter ali comigo mesmo. Então, o que a gente quer trazer é um pouco do conhecimento que a gente adquiriu aí nesse processo também, né, e o que que funcionou também para a vida da gente, né. E uma das coisas, assim, pra gente começar, eu acho que é principal e se a gente tirar você desse sair daqui sabendo isso, pensando nisso na hora que você sair daqui, já vai fazer total diferença, que é saiba primeiro o seu ganho real. Porque muitas das vezes você vai lá, você olha lá, o plantão no lugar tal é R$ 1.200 líquido. Ou seja, eu vou ganhar R$ 100 a hora trabalhada. Você vai ganhar R$ 100 mesmo? Qual é esse vínculo? Ele é líquido mesmo? Ou você vai receber pela PJ? Porque se você for receber pela PJ, ali não, na verdade não é o líquido, é o bruto. Então você vai ter um desconto. Então seu valor líquido ali é bem menor, vai estar ali em torno de mil e poucos reais. Ah, você vai pensar em outras questões. Quando eu penso, né, na hora que quanto é a minha hora trabalhada, eu vou fazer um vídeo só para isso, para mostrar para vocês uma tabela que eu pensei em relação a como eu poderia controlar isso, né? E até para me pensar, né? Vale trabalhar mais em tal lugar ou em tal lugar? Vale eu trabalhar mais no interior? Se eu pensar, no quanto eu tô ganhando, a distância que eu tô percorrendo, o tempo que eu tô gastando. E pensar porque dar um plantão vai muito além de você só ir ali e trabalhar as 12 horas. Você tem que levar em consideração isso. O tempo que você leva de deslocamento, o quanto você gasta para se deslocar. Você tem que levar em consideração o quanto de imposto você vai pagar, se aquele valor é realmente líquido ou não. E colocar tudo isso na ponta do lápis e saber quanto que você está ganhando pela hora trabalhada, para você saber se compensa mais trabalhar no lugar A ou no lugar B. Pensando assim nessa questão salarial, porque também a gente tem que levar em consideração se a equipe é boa, se a gente se sente confortável no ambiente e outras várias questões. Mas esse para mim é um ponto muito crucial. Hoje eu prezo muito por trabalhos que me paguem uma hora melhor. Então, tipo assim, eu quero ganhar mais pela minha hora trabalhada. E eu faço todo um cálculo para isso compensar. Porque hoje eu tenho tentado ter um pouco mais de tempo. E você vai ver como médico é uma das coisas que nossos professores falam, e todo mundo que a gente conversa ali no meio médico todo mundo quer ter mais tempo. Todo mundo. E o tempo é o nosso bem mais valioso. O tempo realmente é o dinheiro. Então, tipo, a gente não tem que pensar as coisas com quantos plantões eu tenho que dar para ter aquela coisa, mas o quanto de tempo eu vou ter que investir naquilo. Porque quando você tem que dar mais um plantão de 12 horas na semana, são 12 horas a menos que você vai passar pela sua família, são 12 horas a menos que você vai ali poder descansar, dormir, assistir uma série, estudar, sair com os amigos, várias outras coisas que a gente também gosta de fazer ali no dia a dia. e Então, precisa, né. e precisa. Que isso, por exemplo, foi uma das coisas que eu abri muito mão quando eu formei. Porque no meu pensamento eu estabeleci uma meta, e aí quando eu alcancei minha meta, eu fui igual a Dilma, né, quando você alcança a sua meta, você dobra a meta. E eu dobrei a minha meta, alcancei ela muito rápido, uma meta que eu tinha previsto para alcançar em um ano, eu alcancei ela em 4 meses e acabou que no final de um ano aí de recém-formado eu já tinha alcançado quase 3 vezes a meta que eu tinha programado. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante, mas a que custo? Mas na minha cabeça eu tinha algumas coisas muito claras. O meu primeiro ano de formado vai ser assim, os posteriores, não.
O meu primeiro ano de formado da ECC, eu sempre tive algumas coisas muito estabelecidas de quantas horas eu estava disposta a trabalhar nesse primeiro ano. E esse ano, por exemplo, já é um ano que eu me dedico muito mais ao mestrado. Eu ganho um salário bom, porque é isso, eu preferi ganhar um pouco mais pela minha hora trabalhada. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre a nossa tabela, como eu me organizo em relação a isso, para você saber realmente isso. E às vezes a gente fala de ganho real, né? Mas estão falando ali que vão me pagar 1.200, se eu pegar 10 plantão, vou ganhar 12 mil, né? Ou dá um pouco mais, né? Como 12.200, né? Que eu vou ganhar. Não, na prática não vai ser isso, né? Porque se você pensar assim, que você tem esses outros gastos, né, ali no meio, mas. Esqueci o que eu ia falar. Nem sempre você vai receber. Um ponto importante que a gente tem que pensar sobre isso, né? Sei lá, eu vou dar 12 plantões, 10 plantões de R$ 1.200. Então ali vai dar 12 mil. Tá, ponto. Nesses 12 mil reais, você parou pra pensar se você vai receber tudo no mês, nesse mês? Porque uma das coisas que o médico recém-formado não pensa é quando eu vou receber. Eu vou receber hoje, eu vou receber daqui 30 dias, daqui 60 ou daqui 90. Porque existem vários tipos de pagadores. E nem sempre o pagador, ele vai te pagar no tempo que você está programado. Então, às vezes, você está contando que o seu salário do mês que vem, que é depois de 30 dias trabalhado, vai ser 12 mil. E, na verdade, ele vai ser 5 mil, porque a forma com que essa empresa que você está prestando serviço paga é diferente. Ou você tem vários vínculos e cada um paga de forma diferente. Então, nem sempre o seu ganho real significa que, eu dei 12 plantões esse mês, eu vou ganhar 12 mil. Nem sempre. Eu vou mostrar isso depois na tabela, que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque nem sempre o quanto você produz naquele mês é o quanto você recebe nele. E aí entra um ponto que eu acho que é muito importante, né? Que é o ponto de o tempo, ele é igual para todo mundo. Então, a pessoa que ganha 100 mil no mês, a pessoa que ganha 10 mil no mês, a pessoa que ganha R$ 1.000 no mês, o tempo delas é o mesmo. Então, quando você para pensar isso, você entende que o seu tempo é o mesmo tempo da pessoa que ganha R$ 100.000 por mês. E que o que você precisa é otimizar o quanto você ganha pelo seu tempo. Nossa, aquela pessoa ganha 100 mil por mês e ainda tem tempo para fazer isso? Então é porque o tempo que ela ganha por hora que ela trabalha é muito bem otimizado. E quando você pensa nisso, aí a gente vai trabalhar um pouco sobre isso quando a Lu for mostrar no vídeo para vocês a planilha certinha. A gente vai disponibilizar a planilha também para vocês poderem conseguir calcular, do mesmo jeito que a gente já vai fazer com a planilha do PJ. Então, entra num ponto. O que as pessoas erram com o planejamento? Primeiro, não tem planejamento. Esse é o primeiro erro mais crucial. Segundo, a pessoa não saber o salário real dela. Então, ela não sabe quanto ela efetivamente ganha. Só pensa no bruto, não pensa nos descontos, não pensa nos gastos para poder fazer aquilo lá. Terceiro, a pessoa faz dívida com dinheiro que ela ainda nem tem, né? Então, faz dívida uma em cima da outra. O quarto ponto, começa a precificar as coisas com plantão e usar o eu mereço. Então, um plantãozinho para pagar isso aqui, eu mereço, sem se planejar. Eh, quarto não, quinto, que seria o pior de todos, a pessoa não tem uma meta. Então, se você não sabe onde você quer chegar, Qualquer caminho qualquer serve. isso, qualquer caminho serve. Você vai chegar em qualquer lugar, então vai estar bom para você? Esse é o ponto. E aí, um compilado geral aqui, quais são as formas de você começar a ter o seu planejamento, né? Planejar esse seu primeiro salário. Primeiro, saber seu ganho real. Então, isso quando você já pegou o emprego, já sabe qual que é o emprego. Anota. Segundo, ter a sua meta. Eu tenho a minha meta, eu preciso de tanto, meta de dinheiro e meta de tempo. E Eu quero metas fazer claras, né? isso, metas O que claras. eu quero, quanto tempo eu levo para atingir isso, o valor disso. Eu quero isso em X tempo e eu tenho tanto tempo para trabalhar. Então, anotar mesmo, fazer sua meta. Terceiro, é você ter bem descrito os seus gastos. Cara, eu tenho essa dívida, essa dívida, essa dívida. Isso me custa X por mês, eu vou pagar em X meses. Se eu entrar na residência devendo 9 meses de médio curso, eu preciso ter guardado X reais, suponhamos que seja R$ 15.000, ou eu preciso fazer R$ 15.000 enquanto eu estou na residência. Então tenha bem descrito isso. Com esse basiquinho,
vocês vão conseguir ter já um planejamento inicial. E isso parece pouco, mas eu posso garantir que com isso você já consegue você já consegue ter uma vida de trabalho bem melhor. Sim, e nesse ponto aí, né, é inverter, né, essa mentalidade. Eu acho que, assim, tenho mais 2 coisas, assim, uma bônus, mas pra gente falar agora no final desse vídeo, é que antes de você gastar e pensar que depois você corre atrás de plantões, a gente começar a inverter essa ordem, que é isso que a gente bateu muito aqui na tecla. A outra coisa que eu queria deixar aqui é isso que eu também já falei ao longo do vídeo, é se pague primeiro. E se pagar primeiro significa comece a investir. Quanto mais cedo você investir, investimentos ele funciona com tempo, né? Os juros compostos ele é magnífico com o tempo. Então, quanto mais cedo você começar, maior será o seu rendimento no final. A gente vai ter mais vídeos sobre isso, mas eu queria já deixar nesse vídeo, né, uma reflexão sobre isso. E só para finalizar, antes do mascote fazer a conclusão dele, e pra gente, que a gente tá falando aqui, né, de ganhos e do primeiro salário, eu vou deixar assim um panorama geral que eu fiz uns levantamentos, para você pensar mais ou menos em quais serviços você pode trabalhar e o quanto você ganha nesse serviço. Então, por exemplo, se você for trabalhar, sei lá, no programas Médicos pelo Brasil, você vai trabalhar ali uma média de 40 horas e o seu salário vai ser ali R$ 15.000, uma possibilidade, trabalhar na estratégia da família, às vezes no interior, às vezes em alguns lugares remotos, às vezes até na própria capital. Se você for pegar uma UBS, eu trouxe aqui de base aqui em Goiânia, né? Aqui em Goiânia você vai ganhar ali de bruto um pouco mais de 13 mil, quando você coloca no líquido, em 40 horas trabalhadas, você vai ganhar ali em torno de 10.345 reais. Então, 40 horas trabalhadas. É também um serviço ali de baixa complexidade, você tem uma agenda, você trabalha com, né, não é urgência e emergência. Quando a gente coloca outros pontos, um plantão ali na porta, você vai ganhar, isso varia muito. Eu tô trazendo realidades assim muito próximas do que a gente vive, né, aqui no estado de Goiás, porque se eu for falar lá do estado de São Paulo, que é onde eu também trabalho, ou em Manaus, ou no Paraná, que foram vários estados que eu trabalhei, essa realidade muda. Então, eu tô trazendo mais uma média. Ali no plantão, a gente vai ganhar em torno de 1.000, alguns 900, e até ali no máximo, num plantão de porta, 1.200, se você for trabalhar em alguns hospitais de São Paulo. Aqui, raramente você vai ganhar isso na porta. Ah, se você for fazer um plantão mais complexo da emergência, da sala vermelha ou da UTI, você vai ganhar ali um pouco mais, em torno de 1.200, 1.300, depende também do lugar, porque aqui em Goiás, por exemplo, não se paga tanto por isso. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a medicina do trabalho, tem algumas formas de se colocar, mas a medicina do trabalho paga ali em torno de 70, 80 horas trabalhada. Então, você trabalha ali um período de 5 horas, vai ganhar, 5, 6 horas vai ganhar uns 400, 450, varia mais ou menos nisso. Se a gente for pegar, você trabalhar na telemedicina, telemedicina também paga ali em torno de R$ 1.000 por hora trabalhada. Isso pensando assim, nos valores mais líquidos possíveis, tá bom, gente? Que eu tô trazendo. E a gente tem que levar sempre em conta a alíquota do imposto de renda, porque você não sabe se seu pagador vai pagar ou não. Então, eu acho que é muito importante você sempre levar em conta que o imposto de renda vai ser ali em torno de 10%, mais o INSS que seria tributado. A gente também fala um pouco ali, né, no PJ, e a gente vai ter mais aulas para falar sobre isso. Mas só para deixar aqui uma reflexão, tem outras formas de trabalho. Você pode ser um médico de um evento, você pode ser um médico da ambulância, e esses valores são muito variáveis para o evento que você vai atender, eles são muito variáveis para se você vai trabalhar ali no SAMU ou se você vai trabalhar numa ambulância particular, se eles pagam só se tiver transporte ou não. Então, tem várias outras formas ali de trabalho, e em breve a gente também vai trazer um vídeo só sobre isso, sobre quais são essas formas de trabalho que a gente tem como médico recém-formado. Isso. Nesse vídeo de hoje a gente trouxe mais reflexões, né? A gente trouxe bastante reflexões, que a gente acredita que o principal ponto é pensar sobre isso para você poder mudar seu mindset sobre isso. Mas essa é a nossa proposta. Futuramente nós vamos trazer vídeos detalhados sobre cada das coisas e vamos explicando cada uma delas da melhor forma possível. Se tem alguma coisa que você tem dúvida, alguma coisa que você acredita que seja um fator impeditivo ou um fator facilitador, deixa aí nos comentários para a gente poder também aprender com vocês, também conseguir contribuir cada vez mais e dessa maneira a gente criar realmente uma comunidade médica melhor. A gente acredita que a gente pode transformar muito a vida dos médicos, fazendo com que nós compartilhamos nossa experiência, eles compartilham a experiência com a gente e acaba todo mundo compartilhando a experiência entre si. Então, segue a gente nas redes sociais para você continuar vendo os nossos trabalhos,
vê as planilhas que a gente vai estar liberando para vocês e deixa aí nos comentários qualquer sugestão de tema ou críticas, qualquer coisa, dá o like, dá o dislike.